Oi, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso programa semanal, 11Cast. Quando você vier a Salvador, se hospede no American Towers Hotel e tenha os melhores serviços, um excelente café da manhã, localização privilegiada, a 300 metros do Salvador Shopping, o maior shopping center do Brasil, a 3 quilômetros da praia, a 20 quilômetros do aeroporto. Quando fizer a reserva, utilize o nosso cupom 11Cast e obtenha 11% de desconto. E hoje vamos abordar um tema muito relevante, até porque estamos às vésperas das eleições municipais, então vamos tratar desse assunto, que é o direito eleitoral e como ele se aplica especificamente nesse período. Para tanto, a gente está aqui com a Débora Guirra e o Luiz Ribamar, que são especialistas na matéria e vão falar conosco e dirimir as dúvidas que temos. Então, vamos lá. Boa tarde para vocês, tudo bom? Tudo Se bem. apresentem, por gentileza. Primeiro, a dama. E aí, sua trajetória nessa área, qual é? Boa tarde, primeiro. É uma satisfação esse convite. Eu comecei a advogar no eleitoral em 1996. Eu ainda era estagiária. Eu sou formada pela UFBA, tenho pós-graduação em Direito Administrativo e sou mestre em Direito, Políticas e Governança. E o eleitoral sempre foi assim, uma paixão e sempre atuando. Desde 96, que foi minha primeira campanha, até hoje eu nunca fiquei fora de uma eleição. Ou eu advogo em candidaturas de municípios, vereadores, e já cheguei inclusive a advogar numa campanha presidencial. Essa é a minha trajetória. Ok. Eu sou Luiz Ribamar Magalhães, atuo no direito eleitoral por tabela, em função de trabalhar junto com a doutora Débora. Temos muitas coisas que nos unem, não só na vida profissional, como na vida pessoal também. Ela é minha esposa. Minha especialização é a área de direito previdenciário. Acabo atuando também em outras áreas, em função de o direito não ser nenhuma ciência oculta, né? Mas não sei se você estuda também para poder desempenhar determinada função ou atuar em determinado processo. E minha trajetória, eu sou formado pela Católica em Educação Física e em Direito, tenho uma especialização em Direito Previdenciário, mas envolvo também com música, na parte de artes eu gosto muito também. Muito eclético. Isso. Bom, por onde vamos começar? O processo eleitoral, digamos, como é que se dá o pontapé inicial? Eu sei que a cada eleição existem resoluções diferenciadas do TSE, porque eu acho muito apropriado em face das mudanças contínuas nas sociedades. Então, essas legislações elas têm que acompanhar esse desenvolvimento, determinadas especificidades, né? Então, é preciso que haja essas resoluções a cada eleição. Para essa de 2024, que são eleições municipais, esse processo se inicia quando? Propriamente dito. Eu sei que anos antes já a Justiça Eleitoral já está pensando na próxima. Então, para essa de 2024, esse pontapé inicial foi dado a partir de quando? Esse pontapé ele iniciou no final de dezembro de 2023 com as resoluções, né? Elas são publicadas no final de dezembro, porque, por exemplo, pesquisa eleitoral. As pesquisas eleitorais, a partir do 1º de janeiro do ano da eleição, elas só podem ser divulgadas se elas forem pesquisas registradas no TSE. Então, mesmo que a eleição seja apenas agora, 6 de outubro, as pesquisas, todas elas divulgadas de forma corretamente, elas têm que estar registradas no TSE a partir de 1º de janeiro deste ano. Então, o start começou em dezembro, quando as resoluções foram publicadas, e iniciou-se em 1º de janeiro a partir das pesquisas e já alguns processos de propaganda eleitoral antecipada. Tá. Então, esse processo e acabará apenas com os eleitos, com a prestação de contas dos eleitos, que deverá estar julgada até 19 de dezembro desse ano. Mas ainda teremos processos no ano que vem, porque os não eleitos, as contas e outros processos perduram por anos, né? Certo. Para os candidatos que desejam concorrer, tanto para vereador, vamos falar da municipal só, Sim. que é o caso agora de 2024, ou para
prefeito, quais são as exigências feitas a essas pessoas? Não é qualquer pessoa que pode ser candidata a vereador nem a prefeito. Existe uma série de óbices, né, digamos Sim. assim. Quais seriam esses? O primeiro é o domicílio eleitoral, né? Os candidatos devem estar com o domicílio eleitoral 6 meses antes, né, da eleição. Já foi um ano antes. A Constituição estabelecia um ano antes, até uma reforma constitucional que estabeleceu 6 meses antes domicílio eleitoral. Se tiver algum cargo público, deve se desincompatibilizar, deve estar com sua quitação eleitoral, tirar a certidão eleitoral e ter votado ou ter justificado o voto. Ter a idade, né, para vereador 18 anos, prefeito 21 anos, idade mínima para ser prefeito. A alfabetização tem que ser alfabetizado. Então, os candidatos têm que fazer provas de vários requisitos para ter o seu registro deferido. Né? Que o registro, eles começaram a ser... Os partidos tiveram até 15 de agosto para pedir o registro. Antes desse registro, os partidos fizeram as suas convenções e escolheram os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, e além disso, escolheram quais os partidos iam se coligar. Lembrando que hoje não existe mais coligação para vereadores nem para deputados. Hoje existe apenas coligação majoritária. Então, o prefeito, o candidato a prefeito de qualquer cidade, ele pode estar coligado com diversos partidos, mas os candidatos a vereador saem apenas de cada partido individualmente. Eu li a resolução deste ano, que é a resolução número 23729, deste ano 24. Você citou a maioria dessas pré-condições, né, pré-requisitos. E eu achei estranho o fato de que eu não encontrei os antecedentes criminais dos candidatos. Isso foi abolido? Porque eu li de cabo a rabo, não achei isso. Como é que a pessoa pode pleitear um carro desse, né, um mandato de vereador, de prefeito, e não é exigido antecedentes criminais? Por que isso? Mas é exigido. Eu não li na resolução. É porque são várias resoluções. São várias. Mas essa específica, ela não caberia nessa? Porque tudo isso que você falou está aqui, eu até anotei. Sim. A questão a pessoa ser alfabetizada, eu já até vou questionar, porque tem um exemplo típico de que a pessoa era analfabeta de pai e mãe e se elegeu deputado federal. E a Justiça Eleitoral permitiu que ele tomasse posse. Não preciso nem dizer o nome. Sim. Todo mundo sabe quem é, isso já tem um tempinho. Como é que a Justiça permite esse tipo de coisa? Uma pessoa que não sabe ler nem escrever pode ser um deputado, um vereador ou senador. Teve até um caso, não sei se vocês sabem, há muitos anos, de um senador de Roraima ou Rondônia, eu não lembro direito, que ele quando ele se candidatou a senador, ele não tinha um suplente, ele não tinha ninguém. E certa ocasião, ele era um sujeito de boas posses, tinha um pedreiro reformando a piscina dele, da casa dele. Não sei se você sabe disso. Isso é muito antigo, tem mais de 30 anos. Ele pegou esse cidadão, olhou para ele, botou ele lá como suplente. 2, 3 meses depois ele faleceu. Assume o suplente, que era um pedreiro. Esse cara tinha um papel decorativo no Senado, porque ele estava lá porque, né, uma estrela na testa, enfim. Essas coisas passam ao largo da Justiça Eleitoral. Como é que vocês explicam isso? Claro que isso aí são exceções, isso não é regra, eu sei. Mas a Justiça, que cabe a ela fiscalizar até essas anomalias, ela não teria que se posicionar de forma mais efetiva? Normalmente a Justiça, ela se posiciona, né? O que acontece? A gente vive fases. Vou falar dentro desses anos que eu advogo nessa área, o que acontece? Já tivemos época em que apenas um documento, tipo, você vai tirar sua carteira de motorista. E para tirar sua carteira de motorista, você passa por um teste. Então, já teve épocas que a carteira de motorista era a prova de alfabetização. Um diploma, uma declaração de próprio punho. A própria lei estabelece que você pode fazer uma declaração de próprio punho. Teve uma época, digamos, 8 anos atrás, que a resolução estabelecia que deveria fazer um teste. Caso o juiz tivesse dúvida da alfabetização do candidato, deveria fazer um teste. Então, tiveram juízes que
marcaram verdadeiras salas de aula para fazer teste e prova. Depois a própria justiça entendeu que isso era equivocado. E aí suspendeu. Aí agora o juiz pode avaliar isso através de documentos, pode fazer um teste individual, mas cada caso é um caso. Imagine, Hélio, que nós temos mais de 5.000 municípios. Só Salvador tem mais de 1.000 candidatos a vereador. Imagine a Bahia com 417 municípios, com cada município com no mínimo 2 candidatos a prefeito e 100 candidatos a vereador. No mínimo, nas cidades pequenas. E outras cidades, Feira de Santana, cidade de médio porte, que vai ter 500, 600 candidatos. Então, para a justiça eleitoral é humanamente impossível. A lei exige certidão criminal, a lei exige certidão cível para saber se a pessoa foi condenada por improbidade administrativa. Isso eu vi. No cível. E exige também certidão criminal. E se ela tiver qualquer impedimento, o registro dela será impugnado. Tem muitos candidatos que foram impugnados, que estão ainda concorrendo sob júdice, por não preencherem, ou porque a justiça eleitoral entendeu que não preencheu o requisito. Hoje mesmo fui consultada sobre um processo de Vitória da Conquista em que o tribunal indeferiu o registro da candidatura da prefeita, a prefeita em mandato, indeferiu o registro de candidatura dela por 4-3. Então, 4 membros entenderam que ela está inelegível, 3 entenderam que ela está elegível. E esse processo vai para o TSE e ela vai concorrer sob júdice, domingo. Então, assim, cada caso é um caso. A beleza do direito é justamente essa. Por mais que os casos sejam similares, cada caso é um caso. Agora, eu sei que vocês têm opinião específica de você, eu só estou colocando aqui claro. A minha maneira de enxergar isso, porque eu acho que a política é muito importante para o país. A gente não pode prescindir disso. Agora, a gente tem que ter representantes à altura. Para você arrumar um emprego hoje em dia, você já é desclassificado preenchendo a ficha ali na hora. Sim. A pessoa lê sua ficha, sinto muito, tal, porque a pessoa não consegue se expressar em sua própria língua, não sabe fazer uma conta de somar ou de diminuir. E, no entanto, na política, tudo isso é permitido. Eu acho que isso é uma coisa totalmente incompatível, porque quando você elege um parlamentar desse, qual vai ser o papel lá? Ou na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, Câmara de Deputados, vai ser um papel decorativo, né? Qual é a contribuição que essa pessoa vai dar para o país? Eu acho que a gente tem que refletir essas questões também. Eu sei que o papel de vocês não é esse, volto a falar. Sim, claro. Mas eu acho, por exemplo, a questão mesmo você acabou de citar, que eu vi também, 16 anos. Já vota, né? Já casa. Já vota. Mas não pode se candidatar a vereador. Quer dizer, é uma coisa que não tem cabimento, não tem lógica isso. Porque você, em tempos pretéritos, por exemplo, a maioridade era 21 anos, no século passado, há 100 anos. Depois a sociedade foi evoluindo. Hoje nós vivemos na era das comunicações, do conhecimento. A gente é bombardeado diariamente com a quantidade tão grande de informações, de notícias, só que o jovem hoje em dia tem o seu aparelho cognitivo muito desenvolvido. Tem hoje jovem de 14, 15 ou 12 que sabe coisa que até Deus duvida. Por que um jovem desse não pode se candidatar a vereador? Ele não vota, ele não pode casar, ele não tira carteira de motorista. Então, eu acho que deveria também ir um pouco por esse lado. Agora, a questão mesmo da formação, do conhecimento, eu acho que a política não pode abrir mão disso. Eu acho que a gente tem que ter pessoas que saibam o que é um projeto de lei, que saibam discutir questões efetivas para o país, sensíveis muito, né? Então, eu acho que, enfim, a justiça eleitoral só vai onde o braço dela alcança. Eu sei disso, o país é muito grande, né? Mas eu acho que para tudo, eu acho que a gente tem que buscar soluções. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com isso. Mas nós temos, por exemplo, vocês sabem muito bem disso, municípios do Brasil todo que não deveriam ser municípios. Tem municípios na Bahia, tem 5.000 habitantes, Sim. Que é uma rua da Pituba. Uma rua não, a metade de uma rua. E já é um município com uma Câmara de Vereadores, com um prefeito. É um desperdício de recursos. Enquanto o país pobre, ele padece uma série de problemas aí, né, de enfermidades, enfim.
Mas é isso, a gente não vai mudar o mundo, né? A impressão, desculpe, a impressão é que são dois Brasis. É. Um Brasil da política e um Brasil do cidadão. É. Né? A gente fica no meio tentando entender como é que isso, onde é que isso se encontra, onde é que conseguimos fazer essa ligação para sanar essas dificuldades no mundo político e no mundo do cidadão comum. É complexo. É. E, na verdade, hoje mesmo eu concedi uma entrevista para outro veículo de comunicação e eu sempre digo, eu não falo aqui como advogada somente, mas como cidadã, que nunca concorreu a cargo público. Cabe ao eleitor também pesquisar sobre o candidato. O candidato é uma escolha do eleitor. Só que o que eu vejo na minha advocacia, acho que Luiz também vê na dele, as pessoas não querem pesquisar quem é o candidato. As pessoas muitas vezes perguntam, você vai votar em quem? Você está sugerindo quem? Por quê? As pessoas me perguntam, vai votar em quem? Para pegar do meu voto e replicar. Justamente porque nós temos um excesso de informação, os candidatos todos têm páginas na internet, têm as formas de se comunicar, que as pessoas deviam buscar. É o eleitor que deve buscar a informação. Só que o eleitor, aquela coisa, né? A gente tem o candidato que faz a festa paredão no bairro e que o eleitor gosta, e ele será votado pela festa paredão, e não pelos projetos que ele tem e poderá apresentar na Câmara. Então, a gente tem, como tem vereadores preparados, como temos deputados preparados, temos deputados despreparados. Mas todos eles foram eleitos pelo voto. Porque nosso país também é muito diverso. Não é feito só de intelectuais, né? Tem o povo na rua que quer que seja o cantor, o tiririca, como São Paulo já elegeu. Então, é a diversidade. A democracia é isso. É. Bom, e as regras para as candidaturas? Quais são as regras? Temos muitos sobre... O candidato... Que pode e não pode do candidato. Ser ungido no próprio partido, já no âmbito do partido. Porque os elementos da justiça eleitoral são quais? Os candidatos, os partidos, que mais que a gente pode falar? Incluir os próprios eleitores. A justiça, não é? os órgãos Você tem um público bem numeroso aí, que está sob a legislação eleitoral do TSE. Para os candidatos, a primeira questão do candidato é estar afiliado. Estar afiliado 6 meses antes da eleição. Escolher um partido. A partir do momento dessa filiação, ele ser escolhido em convenção. As convenções esse ano, elas ocorreram de 20 de julho a 5 de agosto. Então, nesse momento, todos já foram escolhidos em convenção. A partir daí, prefeitos e vereadores vão pedir o registro perante a Justiça Eleitoral. Dia 16 de agosto começou a campanha, né? A campanha de rua, já podia fazer propaganda, pedir voto, propaganda na internet. Dia 30 de agosto iniciou-se a propaganda no rádio e na TV, e hoje é o último dia da propaganda no rádio e na TV. Amanhã, até sábado, ainda vai poder fazer carreata e passeata. Hoje é o último dia também de comícios. E até o dia da eleição vai poder fazer a propaganda na internet, mas não pode pagar, não pode impulsionar. Então, basicamente, para o candidato ter filiação, ser escolhido em convenção, começar a propaganda, pedir votos e, no final, ser eleito ou ajudar o partido a eleger a maior quantidade de candidatos possível, né? Agora, como é que você vê a questão dos partidos? Quando você vier a Salvador, se hospede no American Towers Hotel e tenha os melhores serviços, um excelente café da manhã, localização privilegiada, a 300 metros do Salvador Shopping, o maior shopping center do Brasil, a 3 quilômetros da praia, a 20 quilômetros do aeroporto. Quando fizer a reserva, utilize o nosso cupom 11CASH e obtenha 11% de desconto em apoio aos candidatos. Porque a impressão que eu tenho, se eu estiver errado, me corrija, é que dado esse start, né, que você acabou de mencionar, sim, os candidatos ficam meio que perdidos. Aí o partido fica lá sem dar muita sustentação, sem dar muito apoio. É a impressão que eu tenho, não sei se eu estou enganado. Eu acho que os partidos só existem para, digamos assim, receber aquela verba, fundo partidário e tal, porque já existem vários países que têm candidatura avulsa. No Brasil não pode, você tem que ser filiado a um partido. Mas existem situações que eu acho que a justiça também, em algum momento, ela vai ter que se debruçar sobre isso. Ela vai ter que considerar o fato de que poderia se ter assim, uma coisa mista. Você tem uma parte
já pensando até num futuro em que as candidaturas poderiam ser avulsas. Não é verdade? Porque tem muito candidato que é muito maior do que qualquer partido. E ele fica a reboque do partido, à mercê do partido. Eu acho que isso é uma coisa evolutiva também. Não sei. Né? Porque nada é parado, as coisas evoluem muito, né? Quando você consegue chegar num nível de desenvolvimento em uma sociedade, você pode aprimorar essas coisas. Não está dando certo aqui, por que insistir com isso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu penso que... Primeiro do partido, que eu acho que não dá muita sustentação para os candidatos. Eu penso que isso tem mudado. Por exemplo, vou dar um exemplo agora nessa campanha. Estou advogando para um candidato aqui em Salvador, e todos os candidatos a vereador, todos receberam material e gravaram. Agora, por exemplo, alguns partidos não têm tempo de TV. Então, o que foi que o candidato fez, que o partido fez? Ele gravou no estúdio, usou toda a estrutura para gravar para a internet. Foram mais de 1.000 gravações. E cada candidato teve a sua cota. Fazer seu discurso, um cenário bonitinho, uma maquiagem, porque tudo é custo. A gente vê o programa ali na TV e acha que aquilo ali é uma coisa simples, mas não é. É uma estrutura imensa que o partido gasta só para montar um estúdio e fazer as gravações e todo o material de edição. Vocês devem saber disso melhor do que eu até, né? Ele sabe. Pois é. Aí é na minha praia. Pois é. Então, o que acontece? Todos os candidatos receberam material. Quem tinha direito a tempo de TV apareceu na TV. Quem não tinha tempo levou esse material e colocou nas suas redes sociais. Fora material gráfico, perfurante. Então, isso tem ocorrido. Existe também uma discrepância entre o que o candidato quer e o que o partido quer dar. Normalmente, o candidato quer o dinheiro. Só que hoje, nossas campanhas são campanhas feitas com o nosso dinheiro público. Bilionárias, né? Mas bilionárias. você não acha que nesse horário eleitoral, quem aparece mais são os candidatos proeminentes, aqueles que já são têm pouco mandato. conhecidos, ficam... a probabilidade, e cadê a equidade aí? A probabilidade desse cara ganhar a eleição é quase zero, porque aquele que já é conhecido ele vai ter mais tempo ali. Ele é mais conhecido mesmo, as pessoas... Agora, você tem que deixar o outro ter visibilidade também, senão... Mas bora lá. A lei é feita por quem? Pelos próprios políticos. Eu sei. Então, o TSE também não fiscaliza essa parte intrapartido, não? Ali é cada um por si. O partido, a natureza jurídica do partido é uma instituição de direito privado. Sim, ok. Então, a divisão de tempo, a divisão de dinheiro, ela é feita de acordo com o partido. Os partidos têm, por exemplo, aí tem a cota das mulheres. Então, 30% do dinheiro tem que ser deliberado para as mulheres. Eu vi isso também. Né? A gente tem. E outros tem também o segmento pessoal negro. Negro, exatamente. Ou, na verdade, não brancos, porque uma cidade como Salvador, 100% praticamente é pardo. Pardos ou negros. Então, em Salvador nós não temos muito isso, tem mais no sul do país que tem mais pessoas brancas. Então, tem essa cota que deve ser respeitada, assim como na TV as mulheres devem aparecer no mínimo 30%, ter 30% das vagas, né? Então, já tem um controle da justiça nesse aspecto, para onde o dinheiro vai, como é que esse dinheiro vai ser repartido. A grande queixa da maioria dos candidatos é que o partido não quer transferir o dinheiro que o partido normalmente dá em material, porque também tem a questão do uso. Tem candidatos que pegam dinheiro e sacam o dinheiro da boca do caixa. Sem falar que tem que ser prestado conta desse dinheiro. Sim, e aí, quando você distribui muito dinheiro, os candidatos não têm esse controle. A prestação de conta é muito rigorosa. Isso. Exato. Eu sei disso. Correto. Se não apresentou a notinha fiscal ali, suas contas são reprovadas. Exato. Não tem meio termo, não. Reprovado ainda é o mínimo, sabe? É a mínima punição que você vai devolver o dinheiro. Mas quem tem contas declaradas não prestadas pode ficar uma vida inteira sem poder tirar uma certidão e um passaporte. Porque fica acumulando. Então, assim, os partidos hoje, eles têm dado, na minha perspectiva, conheço colegas que advogam para partidos inteiros. Todos os candidatos, não é o meu caso, não tenho interesse em advogar para partido. Mas que dão essa assessoria e esse suporte para os candidatos, da mesma forma que fornecem contadores, que dão material e campanha, mas também os candidatos também sempre querem mais, todos acham que vão ganhar e, obviamente, quem já tem mandato tem os seus privilégios, quem é
novidade que está se fazendo, né? Tem um projeto social, tem um programa na internet também, ou é um jornalista, uma pessoa mais conhecida, vai ser beneficiado. Isso faz parte da seleção natural. Tá. E com relação ao financiamento de campanha, qual a opinião de vocês sobre isso? Esse aqui é um assunto bem espinhoso, né? Esse assunto de financiar a campanha, hoje tem o financiamento pelo próprio dinheiro público, né? Que é que prevalece. O fundo partidário, em que é distribuído entre os partidos, e é um dinheiro que o candidato utiliza para se eleger. A gente sabe que não é pouco dinheiro, e no fundo a gente fica pensando, poxa, tem tantas outras coisas que se precisa se fazer no país, será que é isso mesmo que é interessante, financiar a campanha? A gente pensa, mas e da outra forma, como é que era? Eram as empresas que financiavam, e depois acontecia o que pós a eleição com essas empresas que ajudavam a eleger? Então o Brasil não é nem para amadores nem para profissionais, né? Para alguém acima da média, para entender as questões em nosso país. A justificativa que se dá para o financiamento público de campanha é que essa modalidade permite uma igualdade maior de condições entre aqueles aquinhoados e os não aquinhoados. O cara que tem parcos recursos teria acesso, entendeu? Se fosse privado, esses aí não teriam condição nenhuma, mas a gente sabe que isso é uma meia-verdade, né? Porque a questão da distribuição dos recursos públicos, conforme a gente falou aqui um pouquinho antes, ela também não se dá de uma forma equânime, porque no âmbito do partido, como a coisa é decidida lá dentro, então não é bem assim, né? Não é uma coisa assim proporcional ao número de candidatos, é desproporcional, ao contrário. Então, eu acho que a gente tem que buscar algo assim que razoabilidade nessa distribuição. Seja mais razoável, exatamente, a palavra é essa. Sim. Você não acha, não? Eu concordo. E não quer dizer que o dinheiro público esteja aí atuando e não exista dinheiro privado. Que continua tendo dinheiro. Pessoas, as empresas não podem mais doar, né? Essa proibição desde 2018, se eu não me engano, que as empresas foram proibidas de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí passou-se a fazer a campanha com o dinheiro público. Mas não quer dizer que os particulares não continuem doando dinheiro, né, de particulares, e nem que donos de grandes empresas não doam pelas empresas, mas doam por si, do seu patrimônio. Né? Então, continua aí tendo, e sempre beneficiará aqueles que já estão no poder. E o limite de gastos e penalidades, quais são? O limite de gastos, cada município tem o seu. Né? Se eu não me engano, Salvador é 22 milhões, o candidato a prefeito pode gastar, se eu não me engano, até 22 milhões, fração. Vereador, 1.800.000. Aí, cada município, o TSE estabeleceu uma faixa de gastos. Municípios menores chegam ao prefeito a 50 mil. É com base isso na economia local ou não tem nada a ver? Na população. Densidade. Densidade populacional. Certo. E por que eu li também nessa resolução que os candidatos, eles têm que, para alguns cargos, eles têm que apresentar os vices, o suplente, no caso de senador. Por que a gente não vê os vices aí? Eles não aparecem muito pouco. Veja bem, na propaganda... Eles não têm visibilidade na propaganda. Eu não vejo isso. Mas tem. Não, tem, mas de uma forma muito tênue, eu acho. Né? Tem muito candidato aí que a gente não sabe quem é o vice. Entende? Então... Você tem essa percepção ou não? Não tenho não, porque assim, acompanhando, vou falar pela minha experiência nas campanhas que eu estou acompanhando agora de alguns municípios da Bahia, vejo, todo o material gráfico deve ter o nome do vice ou da vice em no mínimo 30% do tamanho do nome do prefeito, deve aparecer na propaganda da TV, e eu vejo a participação aqui mesmo em Salvador, todos os 3 candidatos que têm tempo na TV, porque é isso. Teve uma alteração na lei que até a eleição de 2020, todos os candidatos tinham direito a um tempo equânime de 10% do tempo total. Então, mesmo que eu não tivesse representatividade na Câmara dos Deputados, o candidato a prefeito teria direito, mas essa alteração caiu. Então, hoje, nós temos 6 candidatos, por exemplo, em Salvador,
mas apenas 3 têm tempo de TV. E nos 3 eu assisto o programa diariamente. O dever de ofício. Eles aparecem os candidatos a vice. Na verdade, são 3 vices, né? São 3 candidatos aqui em Salvador que têm tempo de TV, que tem 3 mulheres vice-prefeitas, exato. Elas aparecem, falam e participam. Eu acho interessante, independente. Se eu viajar e for para Recife, eu vou assistir o programa eleitoral lá. Certo. Entendo que é a nosso direito. Tantos países buscam a democracia, o direito de exercer o voto. Eu acho incrível a pessoa virar para mim e dizer: vou votar nulo, ou vou viajar, ou vou para a praia para não votar. Sempre tem alguém para se votar. Sempre. Sempre. Mas eu não vou ganhar, meu candidato. Não tem, você não está, não é um Bavi. E a gente não exerce a democracia só quando vota. Exato. A gente, claro. O tempo todo. Talvez após o momento da votação que é importante exercer essa democracia. Com certeza. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá, o termo cidadania, ele é muito forte, mas mais forte que cidadania nos Estados Unidos, sabe o que é? Contribuinte. Pois é. Que é o cara que paga. Isso. Na Roma Antiga, não sei se você estuda, deve ter estudado direito romano. Sim. Se fizeram direito, né? Na Roma Antiga, o cidadão de Roma, o cidadão mesmo, ele tinha orgulho de pagar imposto, porque ele se sentia mais romano do que os outros. Sim. Porque ele verdadeiramente era um cidadão romano em face dele botar dinheiro ali no Estado, financiar o Estado. Então, tem essa questão. Aqui no Brasil ninguém quer pagar imposto, né? Mas também são épocas diferentes. Né? Você falou essa questão da vice, realmente acho que tem mudado isso. E acho que essa eleição tem dado muito espaço ao vice, mas nas campanhas anteriores, realmente o vice não tinha muito espaço mesmo, não. A gente pergunta, às vezes você via eleger até o presidente e não sabia quem era o vice. A verdade é essa. Mas hoje você vê que tem mudado isso. E esse pleito agora tem dado uma grande ênfase às vices. Aos vices, né? Aos vices, isso. Agora, tudo bem, eu acho legal e tal, mas na prática o vice no Brasil é figura meio decorativa, né? Porque a gente sempre teve isso, né? O vice só aparece quando o titular está ausente ou foi defenestrado do cargo e tal, enfim, né? Mas tem que ter, lógico, eu sei disso. Não estou diminuindo, não. Não. Mas tem muito... Eu vou falar do próprio Salvador. A vice é secretária de saúde. Tem muitos municípios que os vices Não, daqui eu não estou discutindo daqui, não. Estou falando de modo geral. Mas, eu sei disso. Mas em várias cidades do interior, que o vice ou a vice tem outros cargos e atua. Agora, obviamente, o prefeito é o cargo majoritário. É o principal. Nós tivemos um prefeito aqui, o Embaçaí, que tinha um vice que ninguém sabia quem era. Porque ele nunca deixou de ser prefeito um minuto sequer. Vocês lembram disso? Sim. Bom, mas eu queria falar também sobre essa questão aí do... Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui. Material de campanha. Você estava falando desse material, folders, panfletos e tal e tal. Existe, eu sei que existe, né? Você tem que ter lá identificado, você tem que ter identificado a quantidade de panfleto, quem confeccionou, quem encomendou, tem que ter o CPF, tudo isso, né? Isso. Agora, a legislação fala, aí eu vou discordar, que não precisa de autorização municipal, precisa sim. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou aposentado da SUCOM, que hoje é SEDU, e lá você pode até distribuir na rua, né? Mas tá ilegal, você tem que ter licença para isso, para esse material de campanha, tem que ter licença da prefeitura. Aí fala também de faixas, que as faixas, elas também não têm que ter, como é que se diz, autorização municipal, a faixa é proibida em Salvador, há muitos anos. Em Baçaí, que determinou um decreto lá sobre publicidade, tem um item lá que... Porque realmente as faixas enferravam muito a cidade. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Tudo quanto era lugar tinha faixa. Aí o cara botava uma faixa, passava-se 2, 3 meses, chuva, sol, aí ficava aquele pedaço lá pendurado ali, então uma coisa pavorosa de feio. Então não existe mais autorização para faixa, proibido até onde eu sei, né? Então, mas existem outros materiais de campanha também, né? Mas as faixas e aqueles banners, eles só foram proibidos pela Justiça Eleitoral.
Porque a lei federal, a lei Mas a municipal, prefeitura já proibiu lá em 90. mas a lei municipal não pode se sobrepor à lei federal. Não, mas estou falando faixa, não é só faixa de campanha, Sim. é faixa de qualquer Sim, coisa. Sim. Então aí não ia excepcionalizar para a faixa de propaganda política. Qualquer tipo de faixa era proibido. Eu estou aposentado agora, já tem um tempinho, não sei se a legislação mudou lá na SUCOM, que hoje é SEDU, mas o fato é que era proibido. Então, e a prefeitura tirava, ela recolhia. A questão do silêncio também, não é? A lei do silêncio, a prefeitura fiscaliza. Posso falar isso porque eu sei a questão dos decibéis. Isso. Exato. Certo. Bom, que mais? Felipe, alguma pergunta? Eu queria saber, sim, aqui, papel da Justiça Eleitoral. Normativa, consultiva, administrativa, jurisdicional. Tô certo? Tá certíssimo. Isso. Fale um pouquinho de cada coisa dessa aí, que eu acho isso muito importante. Sim. Podemos começar pela papel, normativa. Né, da Justiça. Normativa. Normativa. É que edita as resoluções. Né? Exato. A Justiça Eleitoral, ela tem a Constituição e o Código Eleitoral como fundamentos. Inclusive, o Código Eleitoral é de 1967. É um código que até hoje está em vigor. Mas, justamente por conta dessa inovação que o mundo moderno nos traz, e que, óbvio, as campanhas não podem ficar atrás, é que a Justiça edita as normas. Então, é o único poder que edita normas para todos. Então, edita uma resolução de prestação de contas, uma resolução de registro de candidatura, uma resolução de pesquisa, uma resolução de representações de direito de resposta, porque são questões que serão decididas no curso do processo eleitoral. Então, ela é normativa por conta disso. Uma questão normativa, as resoluções, observe que cada eleição tem uma nova resolução. Sim, porque ela tenta acompanhar essa evolução também da sociedade. Isso. Então, essa forma de atuar é para não perder um pouco o rumo da sociedade. Porque, se observarmos, há 2 anos atrás existiam coisas que se fazia, hoje não faz mais, mas já estão fazendo outras novas. A própria propaganda na internet que tomou uma dimensão, né, assim, surreal. E a resolução vem agora também justamente tentar normatizar isso aí também. Então, normativo. Segundo papel da Justiça Eleitoral? O segundo... Tá anotado. Aqui, peraí. Consultiva. Consultiva porque a gente pode fazer que os partidos podem elaborar consultas perante o tribunal. Essas consultas, elas não têm vinculação, mas podem perguntar, por exemplo, TRE, existe uma legislação que permite que eu coloque faixas, cartazes, no âmbito do TSE, mas o município de Salvador, de Feira, de Jequié, qualquer município não permite. Qual é a legislação que prevalece? E o TRE pode responder. Não, prevalece a legislação municipal ou prevalece a legislação federal. Bens públicos, qual é que prevalece? Bens públicos, a própria legislação fala, não pode. Não pode. Não, eu sei que não pode. Não pode nos bens públicos. Mas o que a gente vê é a proibição de faixas, por exemplo, em bens privados. A lei proíbe, por exemplo, a gente está vendo aí na cidade, a gente veio para cá e está vendo aí, a lei proíbe propaganda com efeito outdoor. Tem, mesmo em locais privados. Passamos aqui pela ACM e está cheio de terreno privado, com muros privados, que os candidatos colocaram propagandas com efeito outdoor. Pode tomar multa. E teve a permissão dos moradores? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Só que, não, independente de ser pago ou não pode ser paga. Pela lei não pode ser. Pode, isso. Pela lei não pode ser pago. Mas tem vários amigos que têm terrenos e casas e que pode, mas cede, né? O que a lei diz é que não pode o efeito outdoor, mas tem aí milhares de que criam aquele efeito... Não, tem propagandas que chega a quilômetros de já veio. Nossa. Então, tudo isso é fiscalizado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem um aplicativo que chama-se Pardal. Qualquer um de nós eleitores, eu falo aqui como eleitora, como cidadã, pode acionar, identificando uma propaganda irregular, pode notificar. Já tive clientes aqui em Salvador que já fizeram, às vezes não é nem o candidato, mas é o cara que vai pintar, não sabe, bota
Por exemplo, tive um cliente que é candidato aqui que botou debaixo do viaduto. E aí foi notificado para em 48 horas tirar aquela propaganda. Foi lá, aprovou, tirou, outros tantos. Se não tirar, aí o juiz dessa notificação gera uma representação que pode ensejar o pagamento de multa. Então a gente vê aí muita propaganda irregular, mas que os candidatos vão responder e depois vão ter que tirar e ainda vão pagar multa. Então essa é a parte fiscalizadora da Justiça Eleitoral, né? Porque ela fiscaliza. Ao mesmo tempo, o Ministério Público pede a instauração do processo, nesse caso por propaganda irregular, que pode ensejar multa ao candidato que não retirar propaganda nos termos da lei. E na maioria dos casos, realmente, eles recebem multas e são multas altíssimas. Só que não é notificado na imprensa, não passa nada disso. Mas se fosse fazer uma apuração pós-eleição, candidatos que ficaram com multas estão pagando quanto? E são valores altíssimos. E eles pagam. Entendeu? Mas isso não é publicizado, não fala para a população até saber que eles estão sendo punidos por infrações que estão cometendo. Agora, tem uma coisa que quem é funcionário municipal sabe muito bem, eu que trabalhei na SUCOM, é a área pública, né? Que é diferente de bens públicos. Bens públicos são, como é que a gente vai falar? Os prédios públicos. Não só prédios. Ônibus, até um ônibus. Eu digo assim também uma estátua numa sim, praça, sim. Que monumentos. Monumentos e tal. Agora, área pública é tudo fora do seu domicílio. Fora do privado, correto. Onde você mora. Botou o pé na calçada, já está na área pública, que é de todos. Isso. Sim. Como é que a justiça estabelece esse tipo de interpretação nesse caso? Não pode. Não pode repare, também. é só o eleitor lembrar. Não, mas tem muito pouco. Comparado ao que era, hoje a cidade é praticamente limpa. O que a gente vê, muita coisa aí, melhorou muito. É isso, daquele, né, lambe-lambe, como fala. Em locais privados. A maioria. A gente lembrem-se como era essa avenida paralela. Os postes todos cheios de cartazes. Não é paralela com aquelas placas. Acabou isso. As passarelas, As passarelas que caíam, aqueles banners que quase eram outdoors. Causar acidente no trânsito. Acidentes. Não, teve um caso de um candidato que colocou na paralela e voou, teve uma ventania e bateu no carro, danificou. Provocou um acidente, isso tem algum tempo, mas é isso. Voou o banner e atingiu um veículo. Então, assim, a gente tem evoluído. E é como o doutor Luiz Ribamar falou. A gente também saiu muito do ambiente público para a internet. Hoje, o que a gente tem de inovação, que eu acredito que vai realmente crescer, é que a gente tem equipes imensas de que está fazendo mídia social. A última campanha de prefeito, as cidades médias tinham 2, 3 pessoas fazendo o digital, como a gente chama. Hoje, as campanhas têm 20, 30, 40 pessoas fazendo só o digital. Só a propaganda da internet. Fora rádio e TV, que são outras equipes. Quais são os limites da internet? Porque na internet você vê, independente de quem seja candidato, o tempo que poderia ser utilizado para você se apresentar para o eleitorado e mostrar quem você é, o que é que você quer fazer, fica aquela guerrinha contra um, contra outro, aí fica naquele bate-volta e não sai daquilo. Não existe legislação ainda para isso, não? Não, tem legislação. O TSE, ele atua? Atua também, já temos direito de resposta à internet, já temos representação de internet. Agora, o que é que a lei fala? Você pode fazer sua propaganda 24 horas na internet, porque o canal é seu, que é diferente da TV. Vamos lá. Eu adoro dar essa explicação. Você está em casa assistindo sua TV. Você é invadido pela propaganda eleitoral. Sim. É um comercial. Você está assistindo o seu jornal, aparece o seu candidato. Você querendo ou não. O cidadão. A internet, você procura o seu candidato. Você segue aquele personagem. Você segue aquele influencer. Você segue a atriz ou ator. O político. Então, é uma escolha do eleitor seguir o candidato A, B ou C. Então, o candidato pode fazer o que ele quiser. Agora, ele não pode, por exemplo, impulsionar propaganda a atingir a honra do opositor. Então, ele pode fazer a sua promoção pessoal, pode pedir voto, pode usar, inclusive, inteligência artificial, que é uma coisa que a gente imagina que para os próximos anos vamos ter
muita atuação da inteligência artificial, inclusive como porque hoje está se colocando vivos com mortos, né, na inteligência artificial. Então, isso também vai exigir um controle pela Justiça Eleitoral. Hoje apenas você tem que dizer propaganda feita com o uso de inteligência artificial. E esse impulsionamento deve estar claro, deve dizer que está impulsionado, e você não pode impulsionar para prejudicar o candidato adversário. Mas no seu canal, no YouTube, nas redes sociais, você pode fazer propaganda o tempo inteiro. Porque é o eleitor que escolhe a quem ele vai seguir. Então, a propaganda na internet ela tem outro regramento. Você não pode ter um tema restrito. Não pode. Porque você simplesmente não quer seguir esse candidato, você vai lá e para de seguir. Não, eu digo o candidato, por exemplo, tem que se ater a exatamente o que ele está se propondo a fazer no futuro. Sim. Tá? Como vereador, como prefeito. Sim. Aí ele vai ter que convencer o eleitor. Exato. Mas ele está usando o tempo dele para ficar maculando a honra do outro lá e daquele ali. E é um ciclo vicioso isso. Que a gente vê demais. Na prática é isso que a gente vê. Tem né? muito Esse cara propositivo. de São Paulo agora que está na crista da onda. Na internet ele só fala dos outros. Ele não fala do que ele vai fazer. Muito pouco. Ele até fala. Não posso ser tão radical. Sim. Mas ele utiliza mais o tempo para outra finalidade. Né? Quando você vier a Salvador, se hospede no American Towers Hotel e tenha os melhores serviços, um excelente café da manhã, localização privilegiada, a 300 metros do Salvador Shopping, o maior shopping center do Brasil, a 3 quilômetros da praia, a 20 quilômetros do aeroporto. Quando fizer a reserva, utilize o nosso cupom 11CASH e obtenha 11% de desconto. Bom, vamos ver a outra. Aqui a outra administrativa e jurisdicional. Que são essas 4. Jurisdicional é julgamento. Jurisdicional é a corte. Recursal também? Porque o que acontece? Na eleição municipal, tudo começa no juiz da cidade, da zona eleitoral. Certo. Então, o pedido de registro é no juiz da zona, a propaganda irregular um contra o outro é no juiz zonal. O juízo recursal é aqui no TRE, Bahia. Nós temos um tribunal em cada estado do Brasil. E o superior é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que decide em tese em última instância. Em alguns casos pode chegar ao Supremo, mas é muito raro. Então, nós temos a instância jurisdicional a primeira, recursal a segunda, e a terceira instância, que é o TSE. Jurisdicional é a questão da competência. Julgar. É o julgamento. Da competência, exato. Né? Todos os processos eleitorais, sejam eles cíveis ou criminais eleitorais, serão apreciados pela Justiça Eleitoral. Se estivéssemos numa eleição estadual, todos os processos se iniciam no tribunal. Então, na eleição de governador e deputados, o processo jurisdicional primeiro do TRE é julgar os registros de candidatura, as propagandas irregulares, e o recursal é o TSE. Então, cada eleição, a jurisdição é uma. A competência do tribunal e da Justiça Eleitoral é uma. Certo. Sobre aqueles temas que são diversos, né? Temos a parte administrativa, registro de candidatura é considerado administrativo, porque você não tem um opositor, né? Se você cumprir os requisitos, o tribunal vai deferir o seu registro. Então, 90% dos registros não tem impugnação, cumpriu. Foi escolhido em convenção, tem um nome em ata, tem as certidões negativas, declarou os bens, é alfabetizado, o tribunal vai deferir o registro. Então, essa parte é o processo administrativo. Jurisdicional, temos impugnação de propaganda, direitos de resposta, cassações de mandato, cassações de registro, crimes eleitorais, todos esses a competência da própria Justiça Eleitoral. E, por último, competência normativa. Administrativa é os atos administrativos. Por exemplo, agora, quais são os atos administrativos da Justiça Eleitoral? Encaminhar a urna, requisitar mesário, requisitar pessoal para fazer a eleição, requisitar carro de prefeitura para que no dia da eleição sirva como transporte de eleitor de urna, requisitar segurança. Temos cidades aí que estão requisitando Força Nacional por conta de problemas com tráfico de drogas, que está evitando com que pesquisas sejam feitas, eleitores sendo coagidos. Transporte de eleitor não pode, né? Ou pode? Como? Transporte de eleitor. Não. Quem faz o transporte de eleitor é a Justiça Eleitoral ou carros requisitados pela Justiça Eleitoral.
O transporte particular não pode. Candidato nenhum pode dar. Nós podemos nos reunir aqui e irmos juntos votar. Porque imagine que a Bahia tem municípios que são imensos. Quase inacessíveis. Quase inacessíveis. E aí muitos, não vou dizer que é comum, já tive cliente preso, né? Candidato a vereador preso por transporte regular no dia da eleição. Ganhou a eleição, inclusive, preso. Depois foi condenado e perdeu o mandato. Mas a Bahia é um estado, um país, né? Se a gente comparar com países da Europa. Maior que a França, né? Pois é. Então, tem municípios imensos no oeste da Bahia, que a dificuldade de transporte é imensa. Mas o transporte do eleitor ele é proibido pelos candidatos. A justiça pode requisitar carros e as pessoas podem se deslocar da forma privada. Eu vi que o metrô vai funcionar domingo sem cobrar a passagem. Sim. Aí pode. Pode. Porque aí é uma atribuição do Estado da Bahia, né? Para facilitar, às vezes até não vi essa notícia. Eu vi. Mas até requisitado pelo TSE. Exato. Facilitar. Aí pode. E as impugnações? Quando aquelas ocorrem? Impugnações por exemplo, do mandato. Não, do processo de votação. Aqueles casos em que... O que acontece? As impugnações da urna, né? Boletins que não batem. Exato. O que mais? Eles podem acontecer desde o momento que o boletim é impugnado. Por exemplo, imaginamos que tem uma urna que tenha problema. Foi substituída por outra. Porque sempre o TRE manda urnas eletrônicas, manda urnas que podem ser substituídas e manda a urna antiga para você votar de papel. Elas que vai ser usada, coexistem. Mas isso vai ser usado no último caso. Naquela, né, situação que você não tem a urna, a bateria dela, né? Uma urna descarregou reserva que possa... e a reserva não funcionou. Isso praticamente não acontece hoje mais. Então, aí o tribunal vai substituir. Aí vai dizer que a urna não foi carregada corretamente, então a impugnação pode ser feita naquele momento ali, até 48 horas depois que os boletins de urna são entregues. Porque hoje é muito fácil fazer uma apuração paralela. Antigamente, minha primeira eleição, o voto era na urna de papel. Então, tinha que impugnar a urna e contar, né, caso a caso. Mas hoje não, sai o boletim de urna, você tem ali cada um, se você der fiscais em cada sessão. Na hora, o que acontece? Bora lá para essa parte do processo aqui que vai acontecer dia 6 de outubro. A sessão abre às 8. Antes da sessão abrir, os fiscais têm direito ao que a gente chama de zerésima. Vai ser emitido um boletim de urna zerado. Então vão aparecer os nomes dos candidatos todos e nenhum deles pode ter nenhum voto. Chama zerésima. Todo mundo pegou os boletins e guardou. Os fiscais das coligações vão emitir. Pronto. Iniciou-se o processo de votação. 17 horas. Quem estiver na fila vai votar. Quem chegar atrasado não votará. Pronto. Fechou a urna. Aquela mesma sessão vira uma sessão receptora. E aí ela vai lacrar a urna e emitir os boletins de votação. Então, se você estiver numa cidade, mesmo como Salvador, tiver fiscais, você faz uma apuração paralela rapidamente. Principalmente com a tecnologia. Tira a foto ali do boletim do fiscal, vai juntando e... Então, com isso você pode impugnar. Só que hoje também é muito difícil você impugnar a urna, porque o resultado será o mesmo. Você vai emitir 50 boletins de urna, não tem como ser diferente. Então, hoje, esses processos que a gente já viveu, inclusive aqui na Bahia, de recontagem e tal, hoje, realmente, com a urna eletrônica não funciona, então, porque... O advento da urna eletrônica diminuiu bastante esses casos de impugnações. Em resumo, seria isso. Praticamente zero. Agora, teve uma coisa que eu vi também, lembrei aqui agora, o panfleto, o santinho, ele não pode ser entregue no dia da eleição, até, acho que 22 horas do dia anterior. Não é isso? Mas a gente vê demais no dia da eleição, todo mundo lá. Isso não causa impugnação, não? Não, isso é boca de... Não. Isso eu sei, é a boca mas de a urna. lei diz que não pode. Mas... uma forma de você coagir a pessoa a votar naquele... Primeiro ele chega, você já tem candidato, se você falar que não, pronto. Aí o pessoal realmente aproveita bem, né? Isso também é uma violação da legislação, né? A boca de urna é proibida, é crime eleitoral, mas é difícil controlar. Agora, normalmente nas sessões tem um policial.
O que a gente aconselha é que as pessoas chamem a polícia. E o policial sabe disso? Sabe disso, sabe sim. Ou conduza, ou avise ao mesário, ao presidente de mesa, que tá tendo boca de urna para ele chamar a polícia. Sim. É Acontece, incrível, as pessoas é surreal chamam. a situação, porque realmente é proibido, mas em qualquer colégio eleitoral que você passe, vai estar lotado de pessoas entregando. Já teve casos incrível. há algum tempo, hoje não tem mais, mas cerca de 20 anos por aí, talvez um pouco menos. Eu já fui votar com digamos, pessoas assim dos partidos dentro da sessão. Assim, sabe, sujar o voto de fulano dentro da sessão. E não acontecia nada. Hoje a coisa já está mais sob controle, né? O que pode é o voto silencioso, né? A campanha silenciosa. Você colocar o seu adesivo, você pode ir, isso aí tranquilo. Agora, quando você tenta coagir o outro a votar no que, aí já se configurou. Tem um caso também famoso, né, do sujeito que foi prefeito de São Paulo e governador, com o Jô Soares, não sei se você lembra, se você chegou a ver isso. Determinada eleição, o Jô Soares foi votar lá em São Paulo, lá na eleição presidencial, e o ex que foi vereador, ou foi prefeito, governador até outro dia, bateu nas costas dele e botou uma praguinha. Uma praguinha de com o número do candidato dele, né? E ele não percebeu, achou que ele tinha dado um tapinha no ombro dele e tal. E aí alguém falou, Jô Soares, botaram no negócio, ele ficou indignado. Ele ficou arara. E ele contou essa história várias vezes antes de falecer, né? Você vê o cara que foi governador de São Paulo e prefeito fez isso. Então você vê o nível, né? O nível realmente. Falar em nível, por exemplo, a gente tem aí um caso cômico até. Um caso não, diversos a gente vê na internet. No período de campanha, né, aqueles candidatos bizarros que aparecem lá fantasiados de super-herói, com nomes assim agressivos e tal, que não tem condição nenhuma. Essas figuras, por que elas são candidatas? Porque pode tudo, porque eles não vão ter nem meia dúzia de votos, porque eles estão lá para curtir com a cara de todo mundo. Vocês já devem ter visto isso, né? Mulher Maravilha, Super-Homem, já Batman, aconteceu Robin. Lá atrás, você falando, me veio à memória aquela situação do Macaco Simão. Lembra disso? Recebeu até voto. Quando era cédula, né? Isso. Ele foi eleito. Então isso aí acontece. E mais antigo ainda, lá na minha cidade de São Paulo, na década de 1960, tinha um jacaré lá no Jardim Zoológico, chamava Cacareco. Também foi eleito. Então, o jacaré cacareco. A impressão que ocorre, não sei, aí eu já ouvi algumas pessoas falando, que é o voto de protesto, né? Contra a política, quando você elegia uma pessoa que não tinha nada a ver com a política para dar como se fosse uma resposta. Você não protesto e avacalhação ao mesmo isso. tempo. Eu acho que cumpre esses dois papéis, né? Isso é triste, mas... A gente aqui na Bahia, em Salvador, não tem muito desse tipo. Não temos, não. Não tem. É mais Rio e São Paulo. Rio e São Paulo é incrível. Muito mais do que outros estados, inclusive. Porque eu gosto de saber das campanhas dos outros estados. Tenho amigos que advogam. Agora mesmo tem um amigo que é publicitário, está terminando uma campanha aqui hoje, está indo para Manaus fazer o segundo turno e depois vai para Cabo Verde, vai para a África. Então, agora, tem uma coisa também que eu queria dizer, é o seguinte, se você pegar determinados políticos daqui da Bahia, de qualquer cidade ou de qualquer estado do Brasil, né, São Paulo, e você procurar ver quantos mandatos cada um daqueles que estão lá como deputados, mais deputado, né? Sim. Quantos mandatos, tanto estadual como federal, quantos mandatos eles já estão? Tem gente que está no 10º mandato, no 8º. Rapaz, não existe. Eu acho o seguinte: a legislação vai ter que evoluir para limitar também esse tipo de coisa. Sim. Porque o que é que faz uma pessoa ficar 10 mandatos numa Câmara de Deputados, numa Assembleia Legislativa? Para quê, meu Deus do céu? Eu estou falando, não vou citar nome, claro, eu tive vários colegas de faculdade, eu sou economista e sociólogo, que são deputados federais, já foram deputados estaduais, já estão em vários mandatos. Para meus colegas, já tem tempo. Né? Eu tenho colega meu que já está na vida pública há 42 anos. O que move uma pessoa dessa? É insistir nisso aí. Né? Eu acho que também a legislação ela tem que limitar mandato. Não tem a limitação de mandato para presidente, para governador. Eu acho que para a eleição proporcional, é minha opinião, não sei qual é de vocês, eu acho
Deveria haver um bom senso também. Virou uma profissão, né? Virou a profissão, não tenha dúvida. E essas pessoas, em todas as eleições, elas são privilegiadas dentro dos partidos aos quais elas pertencem, porque elas têm mais verba, têm mais visibilidade e tal. Então, a possibilidade de você ter uma renovação numa Assembleia Legislativa é pequena. Não passa de 1/3. Acho que fica por aí. Entende? Na Câmara de Deputados é a mesma coisa. Então, eu acho que isso também deveria ser motivo para... E, sobretudo, a questão da candidatura avulsa. Os Estados Unidos têm candidatura avulsa. Claro que também lá ninguém nunca se elegeu com isso. Não. Mas quem defende muito essa tese é o professor Ernesto Carvalhosa. Vocês devem conhecer, lá de São Paulo. Ele é um cara há muitas décadas que ele defende isso. Que é também uma questão de moralização, em certo sentido, né? Que eu acho que tudo tem que evoluir, né? Então a gente não pode ter resoluções e mais resoluções em cada campanha eleitoral e ficar rodando em círculo. Eu acho que você tem que avançar mesmo. O que a doutora... eu acho que você... a minha opinião, é um tema espinhoso isso, viu? Não me comprometa, né? Não, é isso. Eu tenho 30 anos na advocacia, praticamente. Aí você vai dizer, não seja mais advogada? O cara está sendo eleito. As pessoas estão escolhendo ele. Tem um dia que o cara não vai ser eleito mais. Tem gente que tem 6 mandatos, 7 mandatos, 10 mandatos. Você vai continuar na sua profissão com essa sistemática ou com outra que venha a surgir. Então, você está numa situação confortável. É uma eleição. Você é profissional do direito. Mas isso é uma eleição e ele foi escolhido. Ele foi escolhido. 10 vezes ele foi escolhido. Quantos nesses 40 anos aí não saíram, não caíram do cavalo? Eu digo que cai do trem da política. Muitos saíram, na verdade. Muitos saíram, mas uns ficaram. Alguns ficaram. Aí você vai dizer, não, você não pode mais. Até porque, de novo, voltamos à questão. Quem faz a lei é o legislador federal. E quem está eleito a 10 mandatos não vai mudar a lei. Pelo contrário, a lei vai ficar... Não é a questão de eu concordar ou discordar. Para mim, quanto mais candidato, melhor. Quanto mais partidos, melhor. Se tiver candidatura avulsa. Mas você impedir que um candidato se candidate, para mim, no caso do legislativo, eu concordo, inclusive, que o Brasil não tem maturidade ainda para ter o executivo, a reeleição no executivo. Eu entendo que não tem maturidade. É porque eu acho o seguinte, esses caras que estão aí se acham celebridades. Um político não é celebridade. O político é defensor do povo. Ele está lá para isso. Sim. Ele se traveste de um cantor, de um artista, tal, uma celebridade. Ele quer ser exponencial. O cara só aparece de 4 em 4 anos para ficar dando tapinha nas costas das pessoas. Ele não se mistura com o povo. Fora do período eleitoral, entendeu? Então, a limitação de mandato, eu acho uma coisa boa. Já existe para presidente, por que não pode existir? Nós temos tantas pessoas boas nesse país, tantas pessoas talentosas que pegam ojeriza pela carreira política por conta dessas coisas erradas. Entendeu? Eu acho que a política tem que ser estimuladora para cada vez você renovar, arejar as mentes, entende? Tem muita gente boa aí. Mas bora lá para a questão da eleição e da existência de mandato e da violência. O brasileiro, Hélio, ele não é cordial. O brasileiro não é cordial. O brasileiro é bélico. E ele não gosta do candidato que está em cima do muro. Ele gosta da arma. Ele gosta da briga. Um candidato que vai em qualquer lugar do Brasil fazer uma campanha só propositiva, ele não será eleito. Não será. Tem que atacar o adversário, qualquer que seja. Isso você vai ver em qualquer lugar do Brasil, da menor cidade à maior de São Paulo. São Paulo, na verdade, está ultrapassando todos os limites decorrentes da violência física. Mas São Paulo é tão esquisita que a gente já teve candidato com um filme pornô na TV. A última eleição de governador. Dória. Entendeu? Foi, eu sei disso. Então, chegou a um nível tão baixo que a gente não tem nem ideia. Isso aqui, graças a Deus, não aconteceu na Bahia. Mas não existe candidato que se eleja no Brasil sem alguma belicidade. Ao menos no executivo. Tem um deputado federal, eu não sei se ele ainda continua, por Brasília.
eu não estou lembrando o nome dele agora, que ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez era um sujeito, assim, bem intencionado, pelo Sim. menos eu Acho que era Regufe, né? Regufe. É. Ele, a primeira coisa que ele fez foi renunciar a todos aqueles penduricalhos Sim. que estão atrelados ao salário dele, automóveis, 1000 auxílio assessores. residência. Se eu Isso. moro em Brasília, É. por que eu vou querer um negócio desse? Aquele monte de verba de gabinete e tal e tal. Sabe o que aconteceu com ele? Simplesmente foi proscrito pelos colegas. isso. Ele era uma figura, era um pária dentro do... Ninguém falava com ele. As pessoas evitavam ele, achando que ele estava querendo dar lição de moral em todo mundo. Mas Tal. é. Você vê o anti-exemplo. É. O cara que tinha que ser o exemplo virou anti-exemplo. Exatamente. E ele prejudica quem está no sistema. É, Então é excluído Ele é um problema é. para o sistema. para o sistema. Não é fácil, não. Desafios e tendências. Vamos lá. Estamos falando do tema apropriado. Quais são os desafios e tendências? Quando você vier a Salvador, se hospede no American Towers Hotel e tenha os melhores serviços, um excelente café da manhã, localização privilegiada, a 300 metros do Salvador Shopping, o maior shopping center do Brasil, a 3 quilômetros da praia, a 20 quilômetros do aeroporto. Quando fizer a reserva, utilize o nosso cupom 11CASH e obtenha 11% de desconto. Desafios você dos vê. candidatos. Nesse sistema, né? O processo eleitoral. A gente brinca, Tendência é coisa futura, né? Como é que Isso. você vê? a gente brinca que o desafio é sempre o desafio do crime, não é, Luiz Ibamar? Que é, o crime sempre está à frente da lei. No eleitoral não é o crime, mas é a conduta dos candidatos está sempre à frente da lei. Então, a gente está com o advento da inteligência artificial, que vai começar a ser regulada pela legislação, mas enquanto a inteligência artificial já está lá na frente, a legislação não sabe nem como disciplinar, porque é tanta novidade. Você coloca imagens de pessoas, sobrepõe e sai. Vocês devem ter visto. Esse é holograma, já existe há um bom tempo. Pois é. Isso. Vocês viram Colocaram uma de Ivete Sangalo com Luiz Gonzaga. Isso. Mas não era Luiz Gonzaga. Ali fizeram era Gonzaguinha, uma coisa muito mal. Não era não. Não? É porque o primeiro que eu vi foi Nat King Cole com Natalie Cole. Sim. Ela já faleceu, mas na Isso. época do holograma ela estava viva. Nat King Cole morreu na década de 1960, com 44 anos. Aquela voz aveludada maravilhosa. Mona Lisa, uma das grandes músicas, e aí ela Unforgettable também, que é outro clássico dele, e a filha aparece no holograma, e é perfeito aquilo. Aí o daqui era muito tosco, assim, foi muito mal feito, foi feito no cinema lá em como é o nome? Aqui, Nazaré das Farinhas, o cinema que tem lá e tal. Até foi o Penta que construiu aquele cinema. Foi a dele. Ela está falando na verdade ou o quê? Agora, essa aí é bem superior, né? Sim, a inteligência artificial está pegando foto. Fotografia e consegue pegar a fotografia, fazer um abraço. Manipular as imagens. E não incrível. precisa grandes equipamentos. Porque para fazer um holograma, fazer um clipe, isso exigia equipamentos de alta potência. E hoje não. Os adolescentes estão fazendo isso com aplicativos. E cada um, então. O que acontece? A gente saiu de uma coisa caríssima para manipular no nosso celular. Isso a legislação e o tribunal não está preparado. Não sei se vocês viram, falando dos Estados Unidos, um vídeo da Kamala Harris com o Trump, casados tendo um bebê. Eu vi, ela grávida. Entendeu? Então... Agora, a inteligência artificial, ela praticamente está acabando com a publicidade. Sim. Que essas grandes agências estão todas fechando. Porque não tem mais o que fazer. Você tem o computador, você tem mil maneiras de criar isso tudo. Para que você vai ter uma agência de publicidade se você próprio é publicitário? Além de ser fotógrafo, né? Porque hoje em dia todo mundo é fotógrafo. Sim. E cineasta, cineasta não, quando você filma, cinegrafista. Você é fotógrafo, cinegrafista agora, publicitário também, né? Pois é. Tudo. Então, assim, os desafios da justiça é realmente
esse futuro que a gente vê na frente, né? Do que a tecnologia. Na verdade, a grande questão hoje é a tecnologia. Já tem tribunais, e fora do eleitoral, já tem tribunais que os juízes já usam a inteligência artificial para fazer todo o relatório do processo e o juiz só decidir ali no final qual é a melhor tese. Mas ele também pode tirar emprego, né? Sim, sim. isso aí é... Tem muitos. Isso aí sim. Isso aí a gente tem certeza. Muitos escritórios já têm de advocacia que se a pessoa quiser, ela vai lá e consegue... eu quero fazer uma contestação. Eu recebi uma multa de trânsito. Por exemplo, é muito comum as pessoas fazerem isso hoje. Vai na inteligência artificial, prepara uma defesa aqui. Ela prepara tudo. Exato. O cara vai lá, imprime e vai lá no Detran, no órgão que seja responsável pela multa. Não procura mais um advogado. Entendeu? E já me ligaram, ganhei, doutor. Ganhou, anulou a multa. Que bom. São muitos desafios. Entendeu? E as tendências são essas. Tentar regular. Eu acho também aqui para nós, assim, bem da pessoa que já vive muitas eleições, tá muito chato. Tá tudo muito regulado. Muito regulado. Não pode carro de som, não pode gente na rua, não pode... Proibiu camisa, proibiu brindes, proibiu um monte de gente, proibindo um monte de gente. Agora, não é isso que faz vender o voto. No interior isso aí não funciona muito não, né? Porque o interior é uma festa, né? É isso. Principalmente cidade pequena, que não tem o que fazer, eleição é o acontecimento do ano. Só resta proibir no interior fogos. Já teve juiz proibindo fogos. Fogos. Outros botaram uma panela de pressão, botaram o candidato, uma foto do candidato, proibiu, quer feito outdoor, uma chatice. O povo tem que se expressar também. É a festa da democracia. Eu também Eleição acho. É a festa. Tudo muito engessado, tudo muito proibido, multa em todo mundo, que nada, pelo amor de Deus. E o pior, essa multa, gente. Falar aqui. A multa que os candidatos pagam volta para eles, para o fundo partidário. Não adianta. Sai deles para eles mesmos. Aí enche os candidatos de multa para quê? Para voltar para eles mesmos. Não tem o efeito reparador, não vai restabelecer a cidade, não volta para o fundo partidário. Então, eu acho que não tanto, não aqueles outdoors, não as placas, concordo, mas outras coisas, outras manifestações que, para mim, devem ser mantidas, mas que muitos juízes têm proibido, inclusive, para mim, absurdamente, proibir fogos. E a questão que a gente pode chamar isso, dos candidatos que ofertam coisas para os seus eleitores. Muitos são caçados. Compra de votos. Como é que você prova isso? Tem filmagem, tem depoimento, tem muitos candidatos. Já advoguei para muitos caçados, já advoguei para alguns caçados. Isso tem diminuído ou não? Não. Continua em alta. Continua em alta. Material de construção. Tudo. Dinheiro, consulta, remédio. Tudo isso aí. Tudo óculos, isso aí. Gasolina. dentadura. Tudo. Agora, com o celular, isso aí ficou muito mais... Fica muito mais fácil fazer a prova. Fácil de... Qualquer um tem o celular. Pronto, essa semana saiu um vídeo aí de um candidato, não vou falar nenhum município, nenhum candidato, mas da Bahia, contando milhares de reais. E um falava, não, porque o eleitor prefere dinheiro trocado. E os cabos eleitorais? Qual é o papel deles aí? Como é que você vê isso aí? A importância... Essa coisa da liderança, né? A liderança é aquele cara que já faz um trabalho social e que ele tem acesso às pessoas. Então, eu entendo que isso tem diminuído. Eu acho que o contato do candidato com o eleitor tem sido mais próximo. Teve uma época que os cabos eleitorais viraram candidatos. Sim. Não sei se vocês lembram disso. Muitos cabos eleitorais. O cara, eu tenho tanto voto, por que eu vou dar para outro? Eu mesmo vou lá. Não é verdade? Isso que ela falou é verdade. O que acontece hoje, que eu observo também, vou muito à periferia, os candidatos a prefeito, eles estão indo muito à periferia. Então, essa coisa do líder comunitário ficou um pouco apagada, essa figura. O próprio prefeito está indo à comunidade e anda lá com o povo, entra em rua, sai em rua. Isso não existia. O prefeito ficava muito distante dessa realidade. E o vereador que já estava lá, mas o prefeito não, hoje não. O próprio prefeito vai à cidade. Então isso acaba tirando um pouco esse poder do cabo eleitoral lá, aquelas lideranças da comunidade. Aí elas têm que atuar já no mandato do prefeito, buscando coisas e melhorias para a própria comunidade. Você não acha também que, eu estou me lembrando agora, que um pouco desses cabos eleitorais, lideranças de bairro, eu me lembro que quando eu estudava, fazia faculdade, sociologia, eu fazia um trabalho social em vários, que na época não era comunidade que se chamava, era a favela mesmo, Sim. né?
e que você encontrava em cada favela desse, cada bairro desse, vamos falar assim, quer dizer, uma área do bairro, porque o bairro todo não era. Você tinha lá o pessoal de associação de bairro, geralmente pessoas mais idosas, que todo mundo conhecia, sempre tem, jogando pessoa dominó, jogando respeitava, baralho. pessoas assim muito boas, que faziam a interface entre a comunidade e a prefeitura, iam até o prefeito, sei lá, às vezes um secretário municipal. Hoje em dia você tem isso aí cheio de marginais, né? Porque isso foi tomado pela marginalidade. Então, você só entra ali com a autorização do manda-chuva. Você só pode fazer com a autorização do cara. Qualquer pessoa de fora, se não pedir autorização, é convidada a sair, né? Isso também exerce um papel importante, né? Em determinadas candidaturas. A gente também não pode fechar os olhos para isso, né? Sim. Tem alguns municípios aí que estão sofrendo com essa questão das Eu estava gangues, vendo, né? hoje coincidentemente, mandaram hoje os 10 municípios mais violentos do Brasil. Você sabia que a Bahia tem 6 cidades? Sim. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu achei não é possível. Você viu isso? Sim. Absurdo, Mas né? que coisa. Absurdo. Eu não imaginava que era assim, não. E cidades próximas daqui. Sim, sim. Simões Filho. Salvador. Jequié. Feira de Santana. Feira. Como é que você vê eleições proporcionais e majoritárias? Existe alguma distinção do ponto de vista da sua atuação como profissional do direito nesse ramo? Sim. A eleição majoritária é a eleição, né, de prefeito do executivo. Então, prefeitos, governadores, presidente e senador também é considerado uma eleição majoritária. Por quê? Vence aquele que tiver maior número de votos. No caso, 6 de outubro, em Salvador, Feira de Santana, Camaçari, Itabuna, são cidades que... Vitória da Conquista, que ter mais de 200 mil eleitores, pode ter segundo turno. Então, se não alcançar 50% mais um voto, vai ter segundo turno. E a eleição proporcional é proporcional ao número de votos, né, do partido. Então, a gente está calculando aí que para um partido começar a eleger o primeiro vereador em Salvador, o partido deve ter 90 mil votos. E aí, somando esses 90 mil votos, começa a distribuir, já diz o nome, proporcionalmente. Então, o partido teve 200 mil votos, ele vai eleger 2 ou 3, proporcional ao número de vagas de cadeiras na Câmara. E o número de votação, que é calculado número de votos totais, dividido pelo número de vagas da Câmara, vai dar o coeficiente eleitoral. Então, o partido tem que alcançar esse coeficiente para, a partir daí, começar a dividir as vagas. Então, sempre porque a campanha majoritária é uma campanha muito mais ampla, é uma campanha mais difícil, uma campanha que envolve a cidade inteira. Os vereadores, normalmente, que são os proporcionais, tem aqueles bairros, né, que eles são votados, outros não, a cidade nem conhece. Na cidade como Salvador, com 1.800.000 eleitores, então, os vereadores têm aqueles nichos, né, que eles atuam, que eles conseguem calçamento, asfalto, escadaria, a escola, e aí eles são votados naqueles bairros. Trabalho então, social. Eu falo assim, não falo tanto de forma, eu falo mais de conteúdo, uma diferenciação entre uma e outra. Você vê como isso. Como assim, conteúdo? Você falou de forma, que é a questão da proporcionalidade. Sim. A outra já é majoritária, não, quem tiver mais voto leva. Sim. E tal. Eu falo assim, a diferenciação entre um tipo de campanha e outra, isso que eu chamo de conteúdo. Tá? Por exemplo, vereador, você está votando na cidade que você reside. Sim. Numa eleição majoritária para governador, tá? Você está votando para o estado todo. Sim. Sim. E as pessoas moram no município, não moram no estado. Isso é uma frase feita que já tem muito tempo. Né? Tem alguma... quando você vota para um prefeito e para um governador, tem alguma diferença? Do ponto de vista da compreensão do eleitor, você percebe alguma coisa? Sim, eu sempre falo, né? A gente mora no município. A eleição mais importante para o cidadão é a do município. É a do vereador, que tem um papel além de fazer as leis municipais, mas um pouco de assistente social também. Os vereadores fazem esse papel de assistência social, somente nas cidades menores, mas aqui em Salvador também. Porque o vereador é o contato direto que ele vai lá no bairro e a pessoa vai dizer, olha, essa escada está ruim, o asfalto está ruim,
está precisando de uma escola e ele vai fazer os projetos de lei para atender a essa população, enquanto que o prefeito é o gestor que vai disponibilizar as verbas do município para cumprir. Já os deputados federais e estaduais, eles realmente eles são votados na Bahia inteira. Então, normalmente as pessoas votam em um deputado mais ligado àquela região. Já se tentou, inclusive, o voto distrital, Sim. mas não passou. Seria votado pelo distrito, cada deputado, para justamente estar mais próximo, à população, do eleitor, para atender as demandas daquela parte da população. Mas a verdade é que, para mim, a eleição mais importante é a eleição de prefeito e de vereador, porque a gente mora no município, moramos em Salvador, ou em Lauro, ou em Camaçari, ou em Senhor do Bonfim, que é a minha cidade de origem, cidade onde eu nasci, que a gente vive lá. Então, as demandas devem ser atendidas mais pelo prefeito e pelos vereadores. Agora, óbvio que, como você falou, municípios no Brasil, muitos municípios pequenos que não têm renda própria, que vivem do dinheiro do governo do estado e do governo federal. Então, são cidades que não têm formas de arcar nem com suas despesas básicas. Não se paga nem IPTU em algumas cidades aí. A maioria da Bahia não paga. Depende exclusivamente das verbas federais, porque o estado também da Bahia é um estado que não produz muita riqueza. O modelo distrital, eu acho que ele facilitaria em dois sentidos. Primeiro, a campanha propriamente dita. Sim. Você não teria que percorrer o estado inteiro em busca de voto. Se você é de uma determinada micro-região, você vai trabalhar ali. E também, do ponto de vista financeiro, você não precisa gastar tanto dinheiro. Sim. Eu acho que ela é importante, é fundamental, principalmente nesses dois sentidos, além de outras, né? Sim. Mas qual é o problema? É que quem foi eleito do modo proporcional não quer arriscar a alteração para o modo distrital. Mas eu acho o seguinte, o distrital, se você é de uma determinada região, que abrange lá 10, 12 municípios, você está muito mais familiarizado com aquela região do que com o resto do estado. Sim. Então fica uma coisa assim, até um pouco artificial, eu acho. Sim. Ficaria uma coisa bem mais amarrada, entendeu? Então, eu acho que poderia ser. Observando. E mais democrática até. Sim. Observando as campanhas, já vi um tempo com Débora também observando. Quando você vai ao município, você observa o seguinte: o deputado que é mais votado naquela região é um deputado que está vinculado à figura daquele prefeito. Porque até quando você conversa com cidadãos, a gente teve essa oportunidade de conversar com várias pessoas, como eu atuo muito na área previdenciária, eu pergunto assim: a senhora tem que ir na capital, a Bahia? Quer dizer, uma pessoa que mora num município da Bahia, ela não sabe que ela mora na Bahia, ela mora no município, mas ela acha que a Bahia é em outro lugar. Aí quando você falou isso, eu me lembrei. Várias pessoas me falaram isso. Eu vou à Bahia então para conseguir isso do INSS? Não, a senhora vai conseguir aqui mesmo. A Bahia é tudo isso aqui, a senhora vai conseguir no seu município. Então, essa falta de noção do cidadão, que nós temos um estado grande, a Bahia é um estado grande. Então, tem pessoas que votam naquele deputado, mesmo não sendo daquela região, em função da ligação com o prefeito. E é por isso que é importante realmente as campanhas municipais, porque acho que a eleição mais importante é a municipal, porque é o prefeito e é o vereador que está mais próximo da população. E aí o deputado, tem vários deputados que são votados em regiões que eles nem vão. É isso que eu estou falando. Entendeu? É verdade. E aí, porque o vínculo com o prefeito, e aí o prefeito faz essa campanha dele totalmente tranquila. É interessante essa coisa, você falou isso aí. Existe uma entidade aqui na Bahia, chama-se UPB, União das Prefeituras da Bahia. Vocês conhecem a UPB? Claro. Sim, conhecemos. Essa entidade, ela representa efetivamente os municípios, ela tem um trabalho ativo? Tem um trabalho ativo. Tem. Porque o que acontece? Aí, bora lá, muitos prefeitos, eles não têm suporte, não têm conhecimento, muitos de primeiro mandato, ou reeleitos, ou pessoas jovens. Então, a UPB dá o suporte aos prefeitos no sentido de projetos de lei, no sentido de buscar recursos, porque também o governo federal tem muitos recursos aí flutuando. Às vezes o prefeito, principalmente na transição, né? Imagine que você tem um prefeito que perdeu a eleição ou não se reelegeu, mesmo o seu sucessor, ele vai ter que fazer a transição. Então tem muitos termos técnicos, tem recursos, tem obras no município, tem obra no município do estado, do governo federal, que precisa prestar contas. Então, a UPB é esse órgão técnico suporte, né? Que dá esse suporte técnico para as prefeituras. Dão cursos, palestras, trazem outros advogados, fazem protestos para os prefeitos, vão a Brasília fazer passeata dos prefeitos e vereadores quando as coisas não caminham bem,
justamente para orientar os prefeitos e dar um suporte. Né? Nem todos os municípios são filiados, porque essa filiação, inclusive, ela não é obrigatória. Mas eu acredito que uns 80% dos municípios, somente os menores, são filiados ao tem PB. eleições lá. Tem eleições. Isso, É. são presidentes. Isso, Um correto. prefeito tem que ser o presidente, são disputadas. Né? Geralmente, Disputadas. no pós-pleito, sempre fazem uma grande reunião com todos os eleitos para poder já começar a fazer esses Exato. cursos, para que eles possam preparar secretariado, tudo isso. E os próprios prefeitos também têm associações. Então, por exemplo, tem associações do Baixo Sul, tem associações da Bacia do São Francisco, que os prefeitos se reúnem, por exemplo, para fazer uma grande obra. Então, 3, 4 se reúnem num consórcio para um ajudar o outro. Um tem um maquinário, outro tem um técnico para fazer obras de relevância para aquela região. Então, os prefeitos também se unem em associações para que eles colaborem entre si. É uma questão interessante fazer parceria público-privada. A UPB também dá esse suporte. Certo. Conhecemos pessoas que trabalham lá. Vocês trabalham também com partidos, especificamente, partidos políticos, ou só com prefeitos, deputados, vereadores? Vocês também atuam com já advoguei para partidos? Partidos, já advogamos, o escritório já teve, mas hoje não mais. Certo. Dá muito trabalho. Prestamos assessoria a câmaras também. A do Câmara de interior. Vereadores, Câmara de Vereadores. mas hoje não mais. Certo. O que mais a gente podia falar aqui? O que é que eu não perguntei para vocês? Fake news. Ah, fake news. Olha só. Notícias falsas. Agora que eu vou falar. Fake news. Eu estava dizendo o seguinte, desde que a gente é gente, sempre existiu esse tipo de coisa, né? Agora, a fake news, que é a mentira de outrora, ela está repaginada. Ela ganhou uma roupagem nova. Não é verdade? Então, agora é notícia falsa, né? E é como nós estávamos falando antes de começarmos o programa, quem é que fala a verdade, né? Quem é o dono da verdade? Então, eu tenho uma opinião e faço questão de colocar, né? Porque eu acho que a gente tem que, para aquilo que a gente tem uma certa, não vou dizer convicção, né? Mas uma certa segurança. Quem é que transmite notícia? É você, sou eu, é o jornalista. Quem difunde informação, notícias, são jornalistas, é a mídia, não é verdade? Então, quando eles falam que... Você vê que até a própria mídia é uma mídia que é alternativa, a outra que é, digamos, oficial, como se costuma falar, que no Brasil tem algumas coisas sui generis, né? Aqui no Brasil existe extrema-direita e não existe extrema-esquerda, porque convencionou-se uma convenção, né, dos luminares, que eles o campo progressista. O que é o campo progressista? Meu Deus do céu! São termos assim que agridem a nossa língua portuguesa. Porque como é que se explica isso? Então, são certas coisas que o pessoal vai jogando e gruda na parede e pega, né? Aí se repete a exaustão. Então, por exemplo, as fake news, né, que é uma coisa que está aí agora bastante sofisticada. Como é que vocês veem isso aí, esse advento aí de alguns anos para cá, desse termo que colou, né? Eu entendo que esse termo, para começo de conversa, ele nem juridicamente ele não tem um conceito, né? Ele é um termo falso. A lei já fala da calúnia, da injúria e difamação. Se você atribuir um crime a outrem, calúnia, não é isso? Difamação, falar mal, injúria, xingar. Como diria meu professor Gerson, que Deus tenha no bom lugar, Gerson Pereira dos Santos. Foi meu professor também. Pois é. Presidente do Tribunal de Justiça. Exato. Meu professor de Direito Penal na UF. Filósofo. Exato. Literato. Exatamente. Então, o professor Gerson diria isso nas minhas aulas de Direito Penal 2. Fora isso, a notícia falsa deve ser combatida com a notícia verdadeira. E diante da nossa, hoje, excesso de informação, as pessoas escolhem, na verdade, no que elas vão se agregar. Porque imaginar que a gente vai ter uma sumidade que vai dizer o que é falso, o que é verdadeiro, é um caminho para a ditadura. Uma né? pretensão muito grande. É né? aquela, né? Quem vai fiscalizar os fiscais? O Então... monopólio da virtude, né? E da verdade. A gente volta e só pensa em 1984. No filme, né? Que cada dia você vai reconstruindo a verdade.
Então, não existe notícia falsa, não existe. Teve até CPI da fake news que não deu em nada, porque Foi um absurdo aquilo. aquilo é só para gastar nosso dinheiro, aquilo, né? E muitos deputados aqui para nós usam aquele tempo ali para botar nas suas propagandas eleitorais, dizendo que estavam defendendo os direitos, mas na verdade que Essas é CPIs inócua. que tiveram aí, tinha vezes que eu ficava me perguntando, será que a gente realmente é um ser inteligente? Porque aquilo lá é uma coisa assim, é duvidar da sua capacidade mental, né? Ficar vendo ouvindo aqueles discursos. Exato. Assim. E aí, então assim, a gente hoje não tem o conceito de fake news, a gente não tem o ordenamento jurídico para dizer é isso que é notícia falsa, quais são as punições para notícia falsa. Nós não temos, a verdade é que a imprensa de fato cunhou esse termo, ficou na moda, mas a gente, no âmbito do direito, da lei, a lei da fake news, não existe, não temos legislação para dizer o que é notícia falsa. Então, vivemos aí essa coisa da imprensa, né? Na verdade é isso, é um mito criado pela imprensa. Como você citou no início, é a imprensa que acaba divulgando. Exato. Como é que eu tomo conhecimento dessas notícias? Por meio da imprensa. Isso. Lendo o jornal, assistindo televisão, internet, né? Esses portais todos que tem, são todos jornalistas. Sim. É a narrativa, né? Eles se acham acima, né, dos mortais comuns. O problema é esse. É complexo. Esse tema da notícia falsa é bem complexo. Bem complexo. Bom, eu quero perguntar para vocês agora o seguinte, o que eu não indaguei de vocês e deveria ter indagado? Faltou alguma coisa? Muita coisa, né? Procure se lembrar. É um tema vasto, na verdade, direito eleitoral, ainda mais se falar um pouco do próprio dia da eleição, né? Falamos de financiamento público e privado, limites de gastos, regras de fiscalização, fake news, desinformação, papel da justiça eleitoral, desafios e tendências. Você já falou também. Falou. Eu acho que a gente precisava ter uma educação política nas escolas, porque fica parecendo que a política é o lugar dos maus, e não é. Nada se resolve fora da política. Inteiramente. Nada se resolve fora da política. A gente está bebendo água e está almoçando, é política. Então, enquanto os cidadãos não entenderem, nós cidadãos entenderem que o momento mais importante é esse agora, e depois, no dia que o candidato que você votou foi eleito, você começar a cobrar. Porque hoje é fácil. Hoje você tem o Instagram, o Facebook, o telefone, o e-mail. Você pode falar diretamente. Talvez por isso também a liderança tenha perdido um pouco da sua importância. Porque tem lá a rede social do candidato, ou do prefeito, ou do presidente, e você vai lá e manda uma mensagem. Mas não vai chegar. Chega, um assessor vai ler. Aquela demanda vai... Vários projetos na Câmara que iam ser votados esse ano caíram por pressão da população sobre os deputados. Não vote nisso, vote. Claro, eu entendo que a população ela tem sido ativa mais politicamente, mas ainda precisa muito mais. Tem que fiscalizar o vereador, tem que ir na Câmara, tem que ver o que é que está fazendo. A Câmara Municipal de Salvador tem poucos projetos, no final de contas. Essa ligação direta que você está falando, ela afastou essa figura do cabo eleitoral, mas em compensação ela criou uma possibilidade de você fiscalizar o mandato, seja do seu vereador, do seu prefeito, do seu deputado. Então facilitou para o cidadão. Então cabe ao cidadão utilizar dessa ferramenta para fiscalizar esses mandatos, né? Porque é o servidor público. O político é o servidor público. Ele não é uma entidade, nem um rei, nem uma rainha que está lá para ser servido. Ele é um servidor que deve servir à população. Acho que no Brasil esse conceito está um pouco deturpado, né, do vereador, do prefeito. Mas nós temos os meios de comunicação hoje muito fortes para que você exija, cobre, divulgue, né, porque não é só coisa ruim também, tem gente fazendo coisas boas. E a política exige uma atuação mais ativa do cidadão, não só passiva. Vou lá, voto, pronto. Meu candidato agora vai fazer o que ele quiser. Não, a gente precisa ativamente cobrar os nossos candidatos, aos eleitos. E os que a gente votou e que não foram eleitos, a gente cobrar dos eleitos, independente da nossa... Lá atrás, quando o Estado se formou, há mais de 300 anos, com Rousseau, com Locke, tal, os representantes do povo eram pessoas nobres da sociedade, pessoas assim que se destacavam, né?
De lá, eu não estou querendo dizer que volte ao que era, Sim, lógico claro, que não. claro. Mas as pessoas tinham desapego a determinadas coisas, estavam lá para servir a sociedade. Isso. De lá para cá, essa coisa se transformou de tal forma que o Estado hoje é o Estado patrimonialista. Os políticos, a boa parte deles são patrimonialistas, eles acham que aquilo é deles. O Estado, o município é deles. Sim. Aquela região é deles. Entende? O que eu vejo é o seguinte: da porta da casa da gente para fora é a coisa pública. Sim. Nesse espaço, o espaço público, é que nós precisamos dos políticos. É aí que eles têm que atuar. Uhum. Aí você vê pauta de costumes, que é uma coisa completamente furada. O que tem isso a ver, velho? Cada um faz o que quer de sua vida, todo mundo tem liberdade, desde que esteja dentro do convívio social. Né? Então, a gente não vê isso. A gente vê, eu volto a dizer, a gente vê muito político como se fosse uma celebridade. Um reles vereador achando que é quem acima de todo mundo. Essa região aqui, por exemplo, né, que nós estamos, eu fui um dos fundadores da AETN, Associação Empresarial Tancredo Neves, em 2011. Eu e mais 4 abnegados resolvemos criar uma associação para trabalhar por essa região, que é uma região próspera, o Centro Financeiro de Salvador. Sim. Rapaz, a gente não conseguiu nada na prefeitura. Mas nada, sabe o que é nada? Nem o vereador, nem o prefeito, enfim. E a região está aqui muito carente, né? Apesar de ser próspera, conforme eu falei, mas do ponto de vista físico dessa localidade tem muita coisa para fazer. E a gente fica aí remando contra a maré, entendeu? Então, é uma cidade de todos, né? Eu sempre vou dizer isso, a cidade pertence a todos, né? O espaço público. E a gente tem que cada vez melhorar isso aí. De noite aqui, você tem problema de iluminação, aqui tem problema de limpeza, de sujeira, enfim, uma infinidade de coisas. Tem também trabalhadores informais o dia inteiro aí, as ruas com fila dupla, às vezes tripla. Quem cuida disso sou eu? Não, é a prefeitura. Ela tem as secretarias que tratam disso. Né? Então é isso que a gente quer, que é o mínimo. Sim. Isso é o mínimo. Isso faz parte das tarefas da prefeitura daqui, do Poder Executivo. Isso faz parte do dia a dia. Você não trabalha no seu ofício, eu trabalho no meu. Então, os caras têm que trabalhar também, não, sabe, ficarem assim inertes. Né? Então, nessa época do ano, muitas obras estão sendo entregues aí, vocês estão acompanhando, né? Apesar de não morarem aqui, mas vocês estão aqui também, muitas vezes. Mas é isso. O que mais podemos concluir aqui? Felipe? A doutora pode dizer para o domingo a campanha? Sim, como vai ser seu dia domingo? Vai ser puxado, hein? E sábado também, né? Salvador, a eleição é tranquila, né? Independente da concorrência entre os candidatos, Salvador normalmente não tem muitas ocorrências. Mas no interior, eu estou fazendo algumas campanhas, então tem gente presa, tem fiscal sendo tirado dentro de colégio eleitoral, tem boca de urna, tem pessoas padronizadas de A, de B, de C, mesma coisa, juiz indeferindo fiscalização por conta disso. Então, vai ser ativo até as 8, 9 horas da noite do domingo, a gente vai estar aqui atuando. O eleitor que deve lembrar que a sessão começa às 8 da manhã. Se chegar na fila cedo, pode ser chamado, requisitado pela mesa a compor a mesa e deve aceitar se algum mesário se atrasar. Sei. Se tiver entre 18 anos e 70 anos, pode ser chamado a compor a mesa. Porque as pessoas devem ir na paz, devem usar apenas, não devem tentar convencer ninguém a votar em candidato A, B ou C. Podem expressar individualmente seu candidato, então podem levar uma praguinha, podem levar uma bandeira, pode levar um adesivo na camisa. Celular não deve ser levado na cabine de votação. Auxílio, a pessoa que tiver uma dificuldade de locomoção pode ser levada até a cabine, mas ela deverá votar por si. Não é? Respeitar as pessoas que estão, respeitar as filas. A eleição é uma eleição rápida,
porque só são 2 votos. É. Primeiro voto é do vereador, segundo do prefeito, levar a colinha com o número para ajudar e não ter dúvida, ficar procurando ali naquela tabela que está presa ali na cabine eleitoral. Votação tranquila até às 17 horas, evitar chegar também no último horário. Se chegar e a zona já estiver fechada, a sessão já estiver fechada, não vai votar. Levar um documento de identidade físico e mais o aplicativo Pardal ou o título físico para facilitar, né? Atualizado. O e-título. O e-título atualizado. O e-título. O e-título com o título atualizado, o aplicativo atualizado, ou o título na mão, de papel, com um documento com foto. As pessoas dizem, mas o e-título tem a foto. Tem a foto, mas o mesário, o fiscal, pode ter dúvida sobre a foto, pode ser uma foto antiga. Então, o ideal é levar um documento com foto físico e mais o e-título. Levar a colinha e ir para a praia. Tem municípios que os juízes proíbem a bebida alcoólica, porque temos municípios com atos de violência, brigas e às vezes até morte. Todos. Não são todos. Não são todos. Tinha uma regra anterior que eram todos, era a proibição da lei eleitoral. Se o cara entrar na sessão com a latinha de cerveja, não pode, né? Não deve, né? Não deve. Não. Mas o mesário pode pedir ele para deixar assim como celular e votar. Na verdade, é menos isso. Eu não me lembro de acontecer de alguma bebida, mas é mais realmente levar propaganda. Ter algumas propagandas na mão, que não deve ser. A lei fala que no dia da eleição a manifestação é individual. Tivemos aí 45 dias de campanha na TV, no rádio, nas ruas, na internet. Então, no domingo é para ir votar na paz e na tranquilidade, exercer seu direito, que é o direito que muitos gostariam, muitos países desejam e não têm. A gente não pode deixar de exercer, na minha visão. Quando as pessoas me dizem, vou votar nulo, não tem candidato. Tem. Sempre tem algum candidato que você vai identificar como uma pessoa capaz de melhorar a sua cidade, seu bairro. Não aceitar nada em troca de voto, não aceitar dinheiro em troca de voto. O voto vale muito mais do que aqueles R$100 que você vai receber. Vai tomar cerveja e no outro dia você está dependendo do posto de saúde. Então, é isso. É basicamente isso. No dia da eleição, das 8 às 17, se verificar irregularidades, pode chamar um policial, pode baixar o aplicativo Pardal e falar e comunicar à Justiça Eleitoral o que está acontecendo. O tribunal fica aberto, a polícia está de prontidão, para que o processo seja democrático e seja o mais pacífico possível. E a apuração é rápida também? Rápida. Acredito que em Salvador, por volta de 9 horas, por aí? Volta de 8h30, 9 horas já esteja. Para vereador também? Para vereador também. Para vereador também. Então, porque aí os boletins vão chegando e os bairros... O que demora mais é a eleição de presidencial e de governador. Mas prefeito, hoje com essa informatização, rapidamente os votos vão sendo contabilizados e o cálculo dos vereadores é automático no próprio sistema. E a partir daí, publicação dos eleitos, impugnação, se alguém quiser, das urnas... Alguns incidentes que sempre tem no sentido de trocar 1, 2 ou 3 urnas no máximo. Salvador é um colégio eleitoral imenso. Se trocarmos até 50 urnas não é muito, mas normalmente menos de 10 urnas tem problema. O vereador se elege com quantos votos? Uns 6, 7 mil? Eu acredito que essa eleição entre 8 e 9 mil. 8 e 9. Acredito que... Porque quanto mais candidatos nós temos, mais é diluído, né? A gente acredita que alguns partidos aí vão surpreender, principalmente os partidos ligados. O PL tende a surpreender. Partidos mais de direita. Os partidos, da minha percepção. Vai ter crescido muito no Brasil isso. E os partidos, pelo menos em Salvador, de esquerda, devem perder algumas cadeiras. Vamos ver. Tá bom. Tchau. Ok. Obrigado, viu, Débora? De nada. É um prazer. Obrigado a você. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não. Foi tá ótimo. Bom. Muito obrigado, viu? Para vocês que estiveram conosco até agora, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau.